Que energia boa aqui nessa sala. Tem alguém que é pai ou mãe aí? Levanta a mão, por favor. Isso, legal. Agora, eu quero que você responda com toda sinceridade. Quem aqui tem um filho que não veio com o manual? Levanta a mão. Pois é, tão simples, né? E se viesse com o manual? O que eu queria falar para vocês é que quando a gente entra numa empresa, por que eu estou falando de empresa? Sou consultor comercial, consultor também de contratações assertivas e comunicação interna. Então, quando a gente vai numa empresa, como conselheiro, como consultor, as pessoas têm um problema, sim ou não? Pois é. O que acontece? Cada problema que você tem, você primeiro precisa de um diagnóstico. Tendo um diagnóstico, geralmente o consultor vem lá com um objetivo, com uma meta, com um plano de ação, e esse plano de ação é executado por todas as partes da companhia. Não poderia ter um plano de ação para os pais? Quando chega aquela criança sem manual, você não sabe o que faz, ai, coisa linda, bonitinha, e depois não dorme, você fica sem sono. Mas eu queria falar para vocês de um método que nós desenvolvemos, eu e minha esposa. Nem me apresentei, eu sou o Klaus, fundador do Empresto Minhas Pernas, consultor comercial, eu sou coaching, sou químico e tive uma trajetória gigantesca. E a minha esposa Ana Paula, fisioterapeuta, extremamente organizada, metódica e tinha muitos amigos, isso fez muita diferença. O método que nós criamos é o método Casa do Pai. Não tem a ver com religião, a gente trabalha com um acrônimo, simplesmente. Casa significa 4 palavrinhas. Então, vou começar pelo C. C é um casamento blindado. O que é um casamento blindado? Você ter um acordo com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge de algumas coisas importantes. O que a gente recomenda? Um acordo sobre finanças. Quem é o melhor para administrar? O dinheiro todo junto, os planos juntos, inclusive planos de ação com o dinheiro, para investir, para guardar. Um outro acordo seria, por exemplo, sexo. Precisa ter no casamento. Precisa conversar. Precisa ter o relacionamento. O que ela precisa sentir? O que você precisa sentir para que isso aconteça? Um outro acordo seria assim, e agora? Para onde vamos? Planos de médio e longo prazo entre vocês. E o outro acordo, que é o mais importante, que muita gente promete, às vezes no altar de uma igreja, no lugar, te amarei para sempre, na saúde, na doença. Cumpre esse acordo. E a gente vai ajudar isso com essa primeira letra A do CASA, é ajuda profissional. Quantas vezes a gente está cheio de problema no casamento e vai procurar um amigo que está separado, vai procurar um amigo que está com o casamento mal. Então é importante, a gente precisou muito disso dentro da nossa história, que eu vou contar já já para vocês, porque sem ajuda profissional a gente não tinha chegado até aqui. O S é sociabilizar, e tem muito a ver com esse primeiro passo. Você precisa ter amigos, ter pessoas, parentes, que te levem a um outro nível. Pessoas que te inspiram, pessoas que têm coisas que você quer. E você não vai ter um modelo só, não. Tem um casal, de repente, que é um modelo de finanças para você. Tem outro casal que é modelo de conhece o mundo inteiro. Como é que ele faz para viajar? Tem um outro casal, por exemplo, que os filhos são super educados. E você tem essa sociabilização com eles. Bom, seguindo aí, o outro A. E esse aqui, eu acho que todo mundo sempre quer fazer. Então, a gente vai precisar treinar a rede de apoio. O que eu preciso de verdade? Como é que eu educo meu filho? Quais são os acordos que pode, que não pode? Cara, vou deixar que o vovô não dê assim? Não, faz um acordo. Até tal hora, só esses aqui. Né? Ah, eu tenho uma alimentação toda saudável em casa, vou deixar estragar sempre? Não, mas de vez em quando, ok, acordos. E, por exemplo, no meu caso, eu tive que treinar os avós, os tios e todo mundo que foi com meu filho a manobra do desengasgo. Inclusive, é uma lei Lucas. E meu filho engasga com frequência, e se eu deixar com os avós, imagina se eles não soubessem fazer isso. Então, a casa é isso, mas o pai também é um acrônomo. Princípios e amor que inspiram. E os princípios que nortearam o nosso casamento até aqui, o amor que nós temos um pelo outro e pelos nossos filhos, e a inspiração é porque a gente tem uma ONG faz 10 anos, que já atendeu mais de 2.000 pessoas falando de amor. Então, eu vou contar um pouquinho da onde surgiu o Método Casas. Olha, estamos em 2004. Nós, jovens, recém-casados, felizes, ficamos descobertos por conta de uma gravidez. A gente queria curtir um pouco mais, mas Deus sabe o que faz, a gente acredita muito nisso. E aí, lá pelo 7º, 8º mês de gestação, imagina a cena agora. Uma sala de médico, era um neonatologista,
Eu sentei do lado esquerdo, minha esposa do lado direito, nós olhamos ele de frente, ele estava com exames, nitidamente ele estava um pouco tenso. Esse médico, ele, com obrigação legal, disse que meu filho, que estava no ventre da minha esposa, ao 7º mês e meio de gestação, ele poderia, pela lei, ser abortado, porque ele teria poucas condições de sobreviver, porque talvez ele não andasse, não falasse, não se alimentasse sozinho, e a palavra que foi usada na época é que ele seria um estorvo para um casal tão jovem. E toda vez que eu lembro disso, a emoção veio. Aí eu abracei minha esposa, disse, peguei a mão dela, olhei no fundo dos olhos dela, e um sorriso de indignação entre nós, mas da certeza que a gente tinha feito a escolha certa. Nós decidimos pela vida. E aquela dificuldade, aquela coisa toda que a gente ficou imaginando naquele tempo, sim, foi bem diferente. Aos 6 meses, mais ou menos, a minha esposa convidou os amigos em casa e uma fisioterapeuta, que a gente deve muita coisa. Ela falou, olha, comecem o quanto antes, porque quanto mais você estimular seu filho, mais ele se desenvolve. E todas essas coisas que a gente colocou no método casa, a gente foi descobrindo com a Neuro. E olha só, meu filho hoje tem 22 anos. Eu tenho 21 anos e 6 meses de terapias, de salas de espera, ouvindo muitas pessoas. E ele hoje fala, ele se formou no ensino médio, ele é o 2º lugar do Campeonato Santista de corrida, ele narra jogos, ele já participou de programas na SBT, ele tem uma vida social e infelizmente ele não é 100% autônomo ainda. E com isso eu quero dizer para você, você hoje está dedicando tempo suficiente para sua família, para o seu filho? Vem para o nosso ecossistema, porque esse ecossistema ele é feito para que você faça as escolhas certas. É a sua escolha. A nossa escolha foi pela vida, a nossa escolha foi por fazer o melhor para os nossos filhos. E a gente ainda se depara com famílias que abandonam seus filhos para a rede social. E eu vejo casais sentados em mesas de bar, restaurante, cada um no seu celular. Isso é só uma das coisas. Pais atípicos que podem estar me assistindo aqui, eu sei que você ficou um tempão sem sexo. Não é nada fácil. Mas se vocês tiverem essa conversa, esses acordos, a vida volta ao normal. Eu quero dizer, tudo é resolvido com um bom acordo. Olha para sua mulher, olha para o seu esposo, olha para os seus filhos e diga assim, eu farei o melhor para que nós tenhamos uma vida feliz juntos. Obrigado.